Olá, meus amigos, olá, bem-vindos ao A Vida Continua, hoje 27 de março, olha o mês terminando, hein? 27 de março, sexta-feira, vamos gravar de novo? Vamos. Preparei um tema bom para hoje, nós vamos falar sobre doenças mentais, é um tema muito sério, né? Sério. Sério, seríssimo. Mas eu estou vendo, acompanhando aí na mídia, na família, no dia a dia, que estamos todos um pouco meio loucos. Acho que de loucos todos temos um pouco, de poeta nem tanto. Eu converso muito com a minha irmã, que é muito estudiosa das funções do cérebro, e também recebo aqui, tenho esse privilégio, de receber os artigos do Dr. Nubor Fakhouri. Ele publica no Facebook e eu vou juntando aqui na minha pastinha. É um tema interessantíssimo, né? O Dr. Nubor, uma vez eu o matei, acredita? Eu pensei que ele tivesse desencarnado. Falei, olha, oremos aí pelo Dr. Nubor, nosso grande amigo, cirurgião, neurologista, professor da Unicamp, tratou de tanta gente na nossa família. E quando eu encontrei o Dr. Nubor muito vivo, trabalhando, escrevendo, ele falou, não, pode continuar orando por mim, não tem problema. Mas eu quero dizer que ele, embora aposentado, ele continua escrevendo. Tudo que ele tem de bagagem, de conhecimento, ele continua colocando à nossa disposição, escrevendo. Não sei se ele está fazendo palestras, faz tempo que eu não o vejo palestrar. Mas é sempre uma referência muito boa que nós temos aqui perto da nossa região, porque o Nubor Fakhouri, da família Fakhouri de Uberaba, eu conheci o irmão do Dr. Nubor, conheci a Glenda, sua irmã. Esta sim, talvez tenha desencarnado, eu não posso assegurar, né? Mas a Glenda vinha sempre a nosso convite, fazer palestras na casa que a gente dirigia em Campinas, sobretudo durante o carnaval. Fazia questão de convidá-la para falar na terça de carnaval. Porque os médiuns da casa queriam folgar no carnaval, com medo dos espíritos, e eu trazia a Glenda para falar sobre isso. Na terça-feira, e ela vinha. Mas hoje a gente quer falar desse tema. Eu não tenho pretensão de esgotar, eu já tratei do tema aqui, continuo tratando alhures, já fiz palestras sobre o assunto, não é a minha especialidade, eu não sou médico, não sou Nubor Fakhouri, mas o Espiritismo nos dá alguns subsídios para a gente ver que a loucura está intimamente relacionada com as obsessões. Aliás, um dos livros que eu li, ainda jovem, e até hoje é uma referência muito boa para mim, é A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. Isso quando ele ainda era encarnado, hein? Ele escreveu esse livro encarnado. Depois, claro, do mundo espiritual, ele editou várias obras, Obsessão e Loucura, Nos Tormentos da Obsessão, sempre citado por Manuel Filomeno, ou ele mesmo narrando. Nas Fronteiras da Loucura é um deles. Está aí na forma de podcast, para você ouvir, se não quiser ler, ouça. Então, Bezerra de Menezes foi para mim aquele tutor que começou a demonstrar que muitos dos quadros de loucura, às vezes são loucura mesmo, tem que tratar com remédios controlados, mas às vezes tem um componente, sempre tem um componente espiritual, mas muitas vezes a loucura é decorrente de uma obsessão. Então, se você remover a obsessão, o obsessor for afastado, o paciente pode melhorar. Eu já falei aqui também do sanatório do Dr. Inácio Ferreira, em Uberaba, que ele adotava um método muito inédito e curioso, porque ele tinha a médium Maria Modesto trabalhando com ele. Então, ele atendia um cliente no seu consultório e na sala ao lado, a médium, a dona Maria Modesto, estava lá, captando possíveis influências espirituais daquele paciente. E muitas vezes é o que acontecia.
Eu mesmo estava agora aqui revisando o livro de um autor lá de Votuporanga, e ele estava falando a história de uma paciente de câncer, fazendo quimioterapia, sofrendo. De fato, ela tinha o câncer, mas ela também tinha uma influência espiritual do passado. Daqueles tempos da escravidão, ela judiou, a palavra não é boa, né? Judiou veio de judeu. E isso é uma forma que eu peço desculpa. Não. Ela maltratava a sua escrava, porque ela tinha dormido com o senhorzinho, então ela pôs um ferro quente na barriga da escrava, a escrava morreu daquela queimadura, mas continuou no encalço dela. É claro que a sinhazinha já progrediu em vários aspectos, mas ainda havia essa pendência com a antiga escrava. A escrava estava ali, não, eu quero que ela sofra como eu. A quimioterapia já fazia a sua sinhá sofrer. Mas ela ainda queria tripudiar em cima da sua vida. Foi assim que na reunião mediúnica, o dialogador ou doutrinador, a palavra que se queira aí, fez aquela criatura, também sofrida, entender que as leis de Deus são magnânimas, justas, e que elas operam. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. A sinhazinha já sofria sua carga. E ela então entendeu. Falou, então todo mundo sofre, eu também sofri, ela sofre. Estamos todos em processo de reajuste com as leis divinas. No caso das loucuras, eu confesso que fiquei assustado aí de ver que a internet hoje e os joguinhos de internet parecem tão inocentes, vicia. A ponto, se você tirar isso da pessoa, em geral da criança, do adolescente, ele começa a ter crise de ansiedade e quer o joguinho, é como se tirassem dele a vape, aquele cigarro, né? Ou a droga que ele está habituado. Nós estamos muito dependentes de hábitos, e hábitos não felizes, não saudáveis. Então é preciso quebrar esse vínculo. E vi um amigo jornalista contando que com o filho dele, durante a pandemia, foi um problema. Ele ficou de tal forma ligado nas telas que a cabeça dele só olhava para aquilo. E eu vejo crianças hoje que não brincam mais. Eu encontro lá um afilhadinho meu, ele está com o celular. Todo mundo brincando ele com o celular. Nossas bisnetas vêm em casa. Nesse ponto, os pais e os avós estão orientando bem, porque é só algum tempo. Televisão, desenho, algum tempo só. E ainda assim, alguns tipos de desenho. E celular, muito pouco. Mesmo assim, com esse pouco, esses danadinhos já sabem até passar o dedo lá. Eles, se dá uma revista para eles, eles passam o dedo na foto. É curioso, né? Então, é bom que a gente atente para isso, porque as betes estão aí. E estão também fazendo as famílias se endividarem. Eu já vi um casamento que terminou por causa de betes. O marido jogava, a mulher trabalhava, fazia o dinheiro para casa. Ele, com o pouco que ajudava em casa, ele consumia apostando. O casamento acabou. Já não ia durar muito mesmo, mas acabou mais rápido. E assim, eu vejo que nós adoecemos, sem falar nas doenças mentais que já despontam ao longo da existência, que nós não podemos evitar, porque são kármicas. Até a epilepsia, que a gente fala, é um problema neurológico, é um problema lá dos neurônios que entram em atrito, mas isso não aparecia nos genes? Não, mas apareceu depois, porque os genes eles têm expressões. Eles podem não se expressarem numa fase, na fase que você faz lá o ultrassom, mas vão se expressar depois. Então, há casos em que nós temos um filho saudável, vai indo muito bem, mas chega em determinada fase da existência, disparado o gatilho, o que os psiquiatras dizem, aquele fator que vai desencadear a doença.
Então aí começam os sintomas alucinatórios, persecutórios, os surtos. Eu me lembro quando o meu irmão começou a ter surtos. Ele tinha 28 anos. Eu, 23, 22. Os outros ficaram... Ele era o mais velho daquela turma que estava em casa. Ele começou a trazer histórias do tipo: meu chefe me persegue. Alguém está com um gravador, está gravando o que eu falo. Eles estão me perseguindo no trabalho. Fulano também está. Aí começou em casa desconfiar que a comida tinha remédio ou tinha alguma coisa. Ou então olhar para o céu e olhar o avião e dizer ele vai soltar uma bomba. Olha, sintomas assim de catástrofe, medo, problemas geográficos. Mas espera aí, esse ônibus está indo para onde? Esse não é o caminho? Começamos a sofrer muito. A empresa na qual ele trabalhava o internou. Ele teve uma melhora. Ficou 2 meses internado, nós íamos visitá-lo na clínica. Ele falava que o remédio estava provocando nele, as alucinações. Ele se sentia enrijecido num caixão, ora ele se via sendo estrangulado. Olha, mas aí ele melhorou, voltou a trabalhar, parecia que tinha passado. Aí veio uma recaída e aí não deu mais jeito. Sem que a gente pudesse evitar, ele mesmo pediu demissão da empresa. Claro, a empresa logo aceitou o pedido de demissão e ele passou a ir para o mundo, tentar um emprego aqui, lá, foi para Brasília voltou, não deu certo. Hoje está em Rondônia e lá ele vive desde os anos 80. Seu estado é assim... Hoje diria que está mais estabilizado. Parece que até as doenças mentais estabilizam, né? Eu, sempre que ouço uma música, eu vou tocar para vocês, eu fico pensando naquelas pessoas que cuidam de pessoas com esse tipo de problema. The road is long, with many and winding turns that lead us to who knows where. But I know strong enough to carry him at all. He in heaven, he's my brother. Eu até choro às vezes quando eu canto isso. E eu não sabia o que a música dizia. A gente canta tanta coisa e não sabe o que está falando, né? The Hollies. Aí eu fui ver a letra. Ele é meu irmão, ele não me pesa, porque eu sou suficiente forte para carregá-lo. Então, é preciso uma grande dose de amor para quem cuida do doente mental. Esteja ele como um problema geriátrico, já na idade avançada, seja ele atravessando uma quadra aí de Alzheimer, que também tem alucinações, tem quadros, surtos. Seja então a situação que for, seja um jovem que recém-saído das drogas e tem aqueles estados terríveis, que a gente chama de abstinência, crise da abstinência, da droga, do álcool, nós temos que ter muito amor por ele. Se a música fala isso, que o nosso irmão não é pesado, se nós temos muito amor, nós levaremos ele aonde a estrada levar. A estrada é longa, é tortuosa, mas não importa. Ele é nosso irmão, ele é meu irmão, he's my brother. É muito bonito. Eu gosto muito da música, he's my brother. E nós estamos todos, em todas as famílias, há casos ou de autismo, ou um caso
de pessoas especiais, né? Portadores de quadros de degenerescência cognitiva, casos em que a pessoa está na cama mesmo, e dali não, é uma vida quase vegetativa. Eu vejo mães sair com seus filhos, são verdadeiras aberrações, né? Mas elas colocam eles no carrinho e levam para passear, para tomar sol. Tem um casal de amigos que esperava o filho assim, chegar o primeiro filho com tantos sonhos, cuidaram do quarto dele de uma maneira, e vem uma criança com síndrome de Down. Nós fomos visitá-los não faz muito tempo, o menino já está com 12 anos, 11, 12. O menino realmente está muito agitado, difícil. Além de... A síndrome dele não é uma síndrome, como eu vejo aí, muitos portadores dessa síndrome, que conseguem até levar uma vida com um determinado grau de autonomia, trabalham, praticam esporte. Mas esse caso desse menino, a mãe e o pai têm que ficar zelando por ele o tempo todo. Tanto é que nem podem levá-lo para a rua, porque dá muito trabalho. Então, os dois, ele é dentista, ela parece que também trabalha na área da saúde, não me lembro bem. Eu estive na casa deles e vi como eles têm amor pelo menino. A única coisa que eu pude dizer a eles foi: meus queridos, se o pai, o criador, confiou essa criança a vocês, é porque vocês têm ombros suficientemente fortes. Amem e levem essa prova até o extremo, porque muito provavelmente estamos nós, de alguma maneira, comprometidos entre nós mesmos. Há vínculos. Eu tenho também, sob meus cuidados, não é bem assim, todos cuidam muito bem dele, mas ele me tem como um tutor, é o meu sobrinho. Eu não vou citar ele aqui para não ofender e nem suscetibilidades, mas eu procuro cuidar dele, primeiro porque eu quero bem demais, né? Eu lembro dele pequenininho, ele cantava comigo. Eu levei ele no Centro Espírita uma vez, aqui de Campinas, e a dona Terezinha falou: ele canta? Então traz ele, põe ele para cantar aqui. Ele subiu lá no púlpito ali do Allan Kardec e cantou. Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Como ele falava já inglês, porque ele estava morando na América, aquele inglês dele tão bem faladinho, e ele um menino de 8, 9 anos cantando. Todo mundo gostou muito. Então, eu desde que ele ainda estava 100%, a gente já tinha um carinho. Eu falava: nossa, agora ele está assim, ficou um rapagão forte e tal. Mas começou a manifestar os sintomas de uma esquizofrenia, que hoje estão muito mais assentados, porque ele toma o seu remédio, seu Aldol, Periptol, o Ampliqutil, em doses menores, mas ele tem uma saúde mental delicada. Tem hora que ele está ansioso, tem hora que ele não dorme, acorda muito cedo, fica andando pela casa. Não chega a causar aqueles problemas graves, né, de sair para a rua, pegar um carro, bater ou atacar alguém, ser agressivo, isso não mais. Mas ele continua com a quadra. Ele começou nos 17 anos. Hoje ele tem 46. Mas é muito mais tranquilo cuidar dele hoje. Mas não podemos
nos descuidar da vigilância. O ambiente do lar tem que estar muito bem sereno, tranquilo, em paz, as preces, a vigilância, porque ele continua ouvindo vozes. Eu o levo para as suas consultas no CAPS, aqui da minha cidade, e uma das coisas que o médico sempre pergunta, e as vozes? Continua ouvindo vozes? Ele diz, não, mas está ouvindo. Está dormindo bem? Tô, às vezes, não. Porque ele não quer ficar muito tempo no médico. Ele não quer ser internado. Ele não quer choque. Aliás, eu me lembro de um espírito que se manifestou na reunião mediúnica e ele estava com medo de choque, porque ele morreu num sanatório, onde eram aplicados choques, a chamada eletroconvulsoterapia, que ainda se faz, ainda é preciso. A gente pensa que acabaram os eletrochoques, não. Eu, quando visitei aqui Itapira, o Américo Bairral, entrevistei o seu diretor e uns amigos lá da área doutrinária, que dão uma assessoria doutrinária lá dentro, aos psiquiatras. Eu falava com o nosso amigo lá, e ele falou, olha, nós temos que ter um livro já dos casos que chegaram aqui no Américo Bairral e que eram casos com componente espiritual ligado. O paciente ficou aqui, continuou até hoje, estão aí internados, ocupa aí um dos chalés aí, daquelas alas que são privadas, né, para tratamento de quem pode pagar. E tem a área do SUS. E eles me contavam, esse colega, confrade nosso espírita, contou que o componente espiritual está sempre presente. E que a eletroconvulsoterapia é ainda usada lá quando o paciente fica agressivo demais e pode pôr em risco a vida dos outros. A integridade física do enfermeiro, dos enfermeiros, não é fácil. Tem hora que tem. É uma espécie de choque. Não, é o choque por metrazol. Eu preciso pesquisar melhor para dizer, mas sei dizer que o indivíduo tem uma descarga elétrica, parece que os neurônios sacodem e voltam ao lugar. Eu comecei falando do Nuber, já eu conto aqui um pouco do que o Nuber escreveu. Coloco aqui para eu falar um pouquinho. Deixa o assunto andar um pouco mais. Muito bem. Então, eu acompanhando o meu sobrinho aqui nas suas consultas no CAPS, o médico pergunta, está ouvindo voz? Ele fala, não, mas às vezes está. Às vezes ele ri muito. Ontem mesmo eu fui ver o futebol com ele, Brasil e França. Ele riu de algumas coisas. A minha irmã dizendo, do que ele está rindo? É aquele torcedor ali, olha lá a roupa que aquele torcedor pôs, está fantasiado de touro. E ria, e eu sabia que não. Ele deve estar rindo de algo que ele está ouvindo, de uma cena que ele está vendo, que de alguma maneira ele ri. Ele ri porque é uma saída. É como se eu dissesse, como se eu estivesse me comportando assim, eu estou vendo algo que vocês não estão vendo. Eu sei de coisas que vocês não sabem. Mas agora, há alucinações que são verdadeiras visões espirituais. Ele está vendo. É um fenômeno mediúnico, ele está vendo. E há momentos em que ele está sob uma alucinação. Ele vê baratas subindo na parede. Meu irmão também via. Ele, quando tomava um remédio, o remédio fazia efeito, começava a ter alucinações. Quem toma o chá do Santo Daime também vê tudo. Vê o corpo se desprendendo, subindo, vê fantasmas, vê coisas feias, mas também vê o que está no mundo espiritual. Eu, então, falei com o médico, psiquiatra,
doutor, a psiquiatria ainda não penetrou mais nesse caso. Por que as vozes? Serão sempre alucinações? Porque a gente vê gente que falou assim, olha, eu me joguei no trilho do trem, porque uma voz dizia, se joga, eu me joguei. Outra vez, o sujeito jogou um passageiro no metrô no trilho. Por sorte, houve tempo de salvar a vítima. Na delegacia ele falou, uma voz dizia, empurre-o, empurre-o. Ora, quem estuda espiritismo, as obsessões, os casos de fascinação e depois subjugação, sabe que os espíritos chegam a um ponto que começam a dar ordens de comando para a sua vítima. Ordens de comando. Faça isso, faça aquilo. Eu estou te mandando, se jogue do prédio. Porque o estado de obsessão está a tal ponto que poderíamos dizer que é um caso quase de possessão, palavra que não cabe, né? Isso pressupõe que algum espírito tome o lugar do outro. Não. Todos nós ainda temos aqui o comando do nosso automóvel, do nosso carro. Mas então o médico falou, se é uma voz de comando desse tipo, então a gente tem que analisar melhor, né? E a medicina hoje, ele falou, a psiquiatria considera, sim, certos agentes que estão fora do corpo. Há linhas dentro da psiquiatria que adotam a regressão a vidas passadas, ou vivências passadas. Há linhas que também, e eu levei esse meu sobrinho uma vez numa psicóloga de Campinas, ela chamava os espíritos de presenças. Então ela dizia para mim, há presenças aí que o envolvem e que atuam sobre ele. É melhor que ele fique no Brasil, não volte para a América. Mas ele voltou para a América. Porque ela sabia que aqui ele teria tutores e assistência espiritual, coisa que na América não tiveram. Na América o menino piorou muito. Quando nós o buscamos em 2018, ele estava pesando 170 quilos. Andava assim, rígido, os olhos estatelados, assim, esbugalhados, fumando. Eram maços de cigarro por dia. Aí o pai dele faleceu, o pai dele teve um problema cardíaco, faleceu, a minha irmã veio morar no Brasil, veio com o menino, que é já uma pessoa adulta, né? Embora não pareça, tem 46 anos hoje. E aqui ele começou a melhorar, a carga de remédio diminuiu. Começamos a envolvê-lo mais carinho, afeto. Ele teve um pouco mais de vida social aqui no Brasil. Então, hoje, podemos dizer que ele está melhor. Está melhor. Ainda tem um mínimo de vida social, vai ao mercado, compra as coisas que ele gosta, a mãe pede alguns favores, ele pode fazer. Agora, continua, às vezes ele ri. É um riso assim de quem viu algo. Ouve, mas diz que não ouve. Às vezes não dorme bem. Então, a minha irmã é muito religiosa, então está sempre orando com ele. Nós daqui também fazemos nossas preces. E vamos ver o que o Dr. Nuber fala sobre alucinações. No artigo dele, ele disse assim, estou lendo aqui no meu celular. Alucinação é um fenômeno tão comum na mente humana quanto são aquelas lembranças que nos assaltam sem qualquer evocação. Nós costumamos dizer aos amigos, não sei por que esse pensamento me veio à mente. Nos esquizofrênicos, esses pensamentos tornam-se mais ou menos constantes e carregados de um conteúdo persecutório. Persecutório quer dizer, mania de perseguição. Tem alguém atrás de mim, uma pessoa me persegue no trabalho, me persegue na escola. Tem um homem que quer entrar em casa, então ele vai lá e tranca a porta, dá 3 voltas na fechadura, né? Na chave. O esquizofrênico ouve seu próprio pensamento, tá entre aspas, e as vozes que o acusam.
Uma situação comum de alucinações frequentes ocorre na abstinência do álcool. Nesses quadros, o paciente é atormentado desesperadamente por visões de bichos. São aranhas, insetos e cobrinhas que sobem e descem pelas paredes. Eu acho que a abstinência da droga também, né? Estou aqui revendo essas alucinações que se apresentam uniformemente nas patologias descrevemos para chamar a atenção para o fenômeno mediúnico, rico em visões e diálogos audíveis pelos médicos. Quer dizer, já no fenômeno mediúnico, já não é só baratinha subir na parede. Répteis, tem muito mais que isso. Dá para ouvir as frases do que eles te acusam, o que as vozes dizem. Então, uma pergunta que o psiquiatra deve fazer sempre, imagino eu, está ouvindo voz? Estou. E o que elas dizem? Mas eu não vejo eles fazerem essa pergunta. A pergunta é chave. As diferenças, entretanto, são gritantes, e mesmo assim, as academias de medicina, entre aspas, insistem em classificá-las com o mesmo rótulo dos esquizofrênicos ou das patologias atípicas. Dizem que as visões e as mensagens traduzidas pelos médiuns seriam produto da autossugestão ou desejos ardentes do público presente, ansioso para ouvir uma mensagem muito aguardada. Qualquer um de nós que fizer um estudo sério das obras de Allan Kardec ou dos textos de André Luiz, que Chico Xavier psicografou, pode deter-se apenas em colher as informações inéditas que a ciência nem sequer cogitou em suas pesquisas. Para quem não adota André Luiz, eu convido a estudar um pouco André Luiz. Hein? Eu não descarto André Luiz, não. Tem gente que põe André Luiz meio de lado, por causa das cidades do além, que ele descreve, mas vai ler Evolução em Dois Mundos, vai ler Mecanismo da Mediunidade, ver se isso não tem respaldo da ciência. Podemos constatar as novidades, a variedade de assuntos e lucidez e importância das informações ali contidas, descobrindo que isso não tem nada a ver com os Napoleões e as Joana d'Arcs, ou os demônios que os esquizofrênicos do mundo todo fixaram no painel das suas visões. Virou quase que um clichê. Tá louco? Então você vê Napoleão. Eu sou Napoleão, se veste Napoleão. Mas é muito mais que isso. A alucinação é mais que isso. E as visões que muitos loucos, entre aspas, ou esquizofrênicos veem, muitas vezes é o seu adversário do passado. Se apresenta e diz, e aí? Eu quero você no sanatório, quero que você sofra. Como o paciente que nós vimos na reunião mediúnica. Ele havia sucumbido num sanatório de tantos choques que ele tomou. Ele dizia ainda, já está desencarnado, e ainda está correndo dos eletrochoques. Ai, não, me salve, eles vão me dar choque de novo. E aí nós tivemos que acalmá-lo, dizer que agora já não tem mais choques. Que era o passado. Em O Livro dos Médiuns, para terminar, Allan Kardec, ao estudar as hipóteses que contrariam o fenômeno mediúnico, faz comentários sobre as alucinações com a seguinte pergunta: estariam os médiuns sob domínio de alucinações? É o que Freud, Charcot imaginaram. Mas quem foi mais além que eles, e Carl Jung viram muito mais do que simples alucinações. Na segunda parte, capítulo 6 do Livro dos Médiuns, na teoria da alucinação, item 111, diz lá, os que não admitem o mundo incorpóreo, extrafísico e invisível, julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. O item 112. A causa dos sonhos nunca a ciência revelou, atribuindo-os, os sonhos, a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem.
consiste em explicar uma coisa que não é conhecida por outra que o é menos ainda. Não, isso é alucinação, mas a alucinação tem tais e tais requintes, tais e tais detalhes, contornos, como você explica ter visto na alucinação uma pessoa assim, vestida assim, que diz tais coisas que fazem sentido. Não é alucinação. É ignorar porque não pode explicar. Quando não se pode explicar, dá uma saída como essa, né? No item 113. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, ao passo que no estado de moléstia, o cérebro está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade. Alguns órgãos ainda estão ativos, enquanto outros se acham, de certa forma, paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá em estado normal. Essa é a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Quer dizer, pelo menos aqui no livro dos médiuns, os espíritos estão dando uma explicação para o que é alucinação. Nós temos determinadas coisas que nos traumatizaram, e quando nós buscamos no cérebro, elas vêm, e nós temos a sensação de estar vendo tudo de novo. Isso é uma definição para alucinação. Mas agora, os quadros de alucinação que descrevemos na esquizofrenia, na doença de Alzheimer e no delírio tremens dos alcoólicos que estão em tratamento, né, que estão em abstinência do álcool, ainda não tem na ciência uma explicação para a fisiologia do fenômeno. Os espíritos apontaram uma hipótese extremamente interessante ao registrarem para Kardec que, quando o cérebro está enfraquecido, portanto, com uma doença que afeta seu bom funcionamento, a alma, ao emancipar-se parcialmente, desprender-se do corpo, que pode ser por uma dose de um remédio, de uma bebida, ou um chá como o chá do Santo Daime. Então, a alma, ou pelo sono, ao emancipar-se parcialmente, pode ver imagens registradas no cérebro físico que estão, de certa forma, distorcidas pela doença. Contudo, o que não se pode confundir são essas alucinações que ocorrem nas doenças do cérebro com uma outra ordem de manifestações que ocorrem nas comunicações mediúnicas. Aí é diferente. Aí, as visões mediúnicas, o doente fala, não, eu vi ciclano. Ele ainda trazia um chapéu e aquele óculos que ele usa, e ele veio me cobrar e me assustou e relatou coisas que só eu e ele sabemos. Isso não é alucinação. Meus amigos, a gente podia parar por aqui porque o assunto é deveras complicado. O que nós precisamos é, então, lembrando a música, é ter muito amor aos nossos irmãos que padecem problemas de ordem mental. Porque se você sofre de um câncer, de uma paralisia, de um problema gástrico, você ainda está consciente. Você vai ao médico, você procura socorro. E não está aí a polilaminina aparecendo para devolver os movimentos àqueles que tiveram um problema nas vértebras, na coluna. É uma brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? A Tatiana, se não me engano, é o nome dela, dessa pesquisadora. A polilaminina está sendo aí testada e os seus resultados são extremamente promissores. E há também aí uma outra pesquisa para o combate ao câncer, que eu vi recentemente aí no noticiário, de que estão encontrando uma molécula capaz de matar as células cancerosas de fome, que impedem
elas de se alimentarem de outras células. Então, a doença é estabilizada, é interrompido o processo do câncer, cancerígeno. Vamos orar muito. Deus deu ao homem inteligência e falou, vai. E nós já andamos bastante. Já descobrimos antibióticos, já descobrimos as células tronco, podem restituir organismos, tecidos, né? Então, vamos ver aonde isso tudo nos leva. Mas com relação às doenças mentais, o doente não sabe nem como procurar ajuda, porque ele perdeu a razão. Nós temos que carregá-los nos ombros e jamais dizer que eles são pesados. The road is long, with a many winding turns that lead us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry in heaven. He's my brother. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau.